sou a cadete Fernanda e hoje a nossa equipe vai falar sobre cibersegurança e sua aplicabilidade na segurança pública. Bem, na introdução do nosso trabalho, nós vamos destacar como a modernização do Estado tornou o ciberespaço indispensável, para funcionamento das instituições públicas, principalmente a Polícia Militar, assim como também outros órgãos essenciais que passaram a depender intensamente dos sistemas informatizados, tanto por redes interligadas, como plataformas de inteligência e grandes bases de dados. Essa dependência, ela ajudou no aumento da eficiência, mas também expôs as corporações a riscos digitais cada vez mais complexos. Por isso, a cibersegurança ela aparece no trabalho como um eixo estratégico, desenvolvendo práticas, políticas, tecnologias que protegem dispositivos, sistemas e infraestruturas críticas. Além disso, se conecta diretamente à segurança de informação e à defesa cibernética, áreas que garantem tanto o fluxo seguro de dados quanto a proteção da soberania nacional. Apresentamos também no nosso trabalho os principais elementos que precisam ser protegidos na Polícia Militar, como computadores, dados de servidores, radiocomunicação, videomonitoramento, banco de dados criminais e sistemas operacionais utilizados diariamente em operações de investigação. Esses ambientes só funcionam de maneira segura quando respeitam os pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade. O nosso trabalho ainda mostra que as ameaças cresceram muito nos últimos anos, com vários ataques que acabam que trazem e apontam as falhas internas por erro humano. Casos reais envolvendo tribunais, ministérios, instituições, até o próprio SUS, que já foi invadido também, demonstra que o risco ele é concreto, ele existe. E é preciso ter tecnologias que sirvam como barreiras para esse tipo de problemas. Por fim, a gente reconhece que, apesar dos avanços, ainda existem desafios, falta de especialistas, recursos limitados e pouca integração entre as áreas técnicas e operacionais. Para aprofundar o tema, o trabalho inclui um estudo de caso real de um ataque cibernético e uma análise de um artigo no final do trabalho, que vão permitir entender os impactos e identificar lições aplicáveis à Polícia Militar. Trabalhando no primeiro capítulo, que é sobre o fundamento do Estado de Segurança, nós discutimos como a segurança digital se tornou indispensável para o funcionamento da segurança pública moderna. Primeiro, a gente vai diferenciar 3 conceitos que se complementam, a segurança da informação, a cibersegurança e a defesa cibernética. A segurança da informação, que protege dados em qualquer formato. A cibersegurança aplica essa proteção no ambiente digital. E a defesa cibernética abrange medidas estatais contra ameaças de grande impacto. Como destaca Nunes, que é um dos autores que a gente utiliza bastante no trabalho, o aumento da dependência tecnológica ela ampliou ampliou também o poder destrutivo dos ataques, exigindo novas capacidades do Estado. Em seguida, mostramos que a Polícia Militar trabalha sobre uma grande variedade de ativos digitais, computadores, servidores, redes táticas, que já foi falado, e cada uma dessas medidas, elas necessitam de um tipo específico de proteção, e por isso a lei ela vem trazendo diretrizes para que os órgãos públicos protejam seus ativos críticos de informação, Apresentamos os pilares da segurança de informação, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. E a gente explica como que se aplica no ambiente policial, o sigilo das operações, a integridade das evidências, a disponibilidade de sistemas durante as ocorrências críticas são essenciais para a segurança dos agentes e para a efetividade das ações. Outro ponto importante é a dependência crescente das polícias militares em relação à tecnologia, Hoje, quanto mais se passa por sistemas digitais, mais necessário e mais é ampliado as vulnerabilidades, especialmente diante de ataques, A literatura atual ela aponta que conforme a eficiência cresce, o risco cresce junto, e o fator humano continua sendo a principal porta de entrada para esses ataques. E por fim, destacamos que a cibersegurança não é um detalhe técnico, ela é uma estrutura. As operações garantem a legitimidade das investigações e apoiam decisões estratégicas. Sem sistema seguro, a Polícia Militar perde a eficiência, previsibilidade e capacidade de proteger a população. Rafael Andrade, e dando continuidade à apresentação do trabalho, eu vou falar um pouco sobre o cenário atual das ameaças cibernéticas enfrentadas pelas instituições de segurança no Brasil e falar um pouco sobre os malwares, engenharia social, os recentes ataques ao setor público e detalhar os riscos operacionais diretos à atividade policial, incluindo o comprometimento das investigações e a exposição de dados sensíveis. Iniciando aqui, vai falar a respeito da transformação digital. A digitalização ela trouxe uma eficiência, mas ela expôs a polícia, a ataques cibernéticos. E eles podem se comprometer vários setores da segurança pública, como a vida, as investigações e a exposição de dados sensíveis.
Dentre as principais ameaças, a gente pode citar os malwares, que são os homewares, que é o quê? Que seria o sequestro dos dados, os trojans e os spywares. A gente também tem os phishing, spears e os phishing, né? Que são os golpes personalizados para roubar as credenciais policiais. A partir desse princípio, a gente tem em mente que um dos principais ataques são também aqueles que são efetuados nas redes, né? Como derrubando os sistemas internos, os sniffs, né? Que intercepta os tráfegos, e os spoofings, que é a falsificação de identidade. Temos também a engenharia social, que é a manipulação do setor para obter acesso, que é ocasionada pelo erro humano, que configura como um grande risco. Trazendo para o cenário brasileiro e casos reais já ocorridos, a gente tem no STJ, no ano de 2020, que ocorreu a paralisação de processos e falhas na realização dos backups. Tem também do Connect do SUS, que teve a perda e o vazamento dos dados populacionais. E dessa forma, com esses dois ataques, os impactos que nós tivemos na polícia foram que as delegacias e sistemas de inteligência sofreram tentativas diárias de invasão. Isso começou a contribuir com o crime organizado, com os hackers, com a monitoração, com o monitoramento de operações por eles, porque a partir disso eles conseguiam acessar as câmeras e buscar informações policiais. A gente tem que ter em mente que essas fragilidades elas são ocasionadas por sistemas antigos, por falta de proteção adequada e a baixa cultura de cibersegurança. Tudo isso facilita esses ataques. Além disso, a gente tem também que o crime organizado ele contrata os hackers para monitorar operações, para acessar câmeras, buscar informações, e tudo isso é facilitado por sistemas antigos, falta de produção adequada e baixa cultura de cibersegurança. Tudo isso facilita os ataques. Eu sou o Cadete Felipe e aqui iniciarei a minha apresentação, né? E o meu tema que eu fiquei é tecnologias, ferramentas e mecanismos de defesa aplicáveis à área policial. E para começar, vamos lá por que a segurança cibernética é essencial para a polícia. Hoje, praticamente todas as atividades policiais dependem de sistemas digitais, consultas, registros de ocorrência, radiocomunicações, bancos de dados, inteligência policial, e se expõe às instituições a riscos cibernéticos cada vez mais sofisticados. Um segundo ponto, quais são as ferramentas essenciais? Entre as principais ferramentas estão os firewalls, que filtram tráfegos e protegem a rede, os proxies, que controlam acessos, e antivírus, que detectam códigos maliciosos. Além disso, existem outras ferramentas como o EDR e o XDR, identificam comportamentos suspeitos nos dispositivos e ajudam a responder rapidamente a ataques. Terceiro, a criptografia. A criptografia é usada para proteger comunicações entre as equipes operacionais, dados de inteligência e registros policiais. Tanto a LGPD quanto o Marco Civil determinam a proteção de dados sensíveis e tornando o uso de técnicas de criptografia obrigatório em vários sistemas policiais. Assim como também a questão do nosso WhatsApp, né? Que ele tem criptografia que para ter acesso a uma coisa do nosso WhatsApp é quase impossível. E assim, esses dispositivos também são empregados na atividade policial militar, né? O quarto ponto é o controle de acesso. A autentificação multifator. Por exemplo, no WhatsApp, quando você coloca a autenticação de 2 fatores, quando tenta entrar, chega uma mensagem no seu dispositivo. E você tem que ter esse código, que esse código normalmente é mandado para o seu e-mail ou até para outro número de outra pessoa que você confie para cadastrar. Então, essa autentificação de 2 fatores é muito forte e também ajuda muito a proteção dos dados, né? A biometria também, né? Que você tem que é muito usado em caixas eletrônicos, e permissões individualizadas que evitam acesso indevidos e garantem rastreabilidade. O GSI recomenda notificação forte para todos os sistemas críticos. O quinto, monitoramento e respostas a incidentes. Soluções como CIEM e SOC permitem monitorar redes em tempo real, detectar anomalias e responder rapidamente a incidentes. Órgãos como o TCU e o CGU afirmam que esse monitoramento é indispensável para a maturidade da segurança e o setor público. O sexto ponto,
A comunidade operacional, backups atualizados, redundância e planos de continuidade garantem que a polícia continue operando mesmo diante de ataques, falhas ou parte de dados. Por exemplo, a Polícia Militar sofreu um ataque no banco de dados onde perdeu todos os dados dos servidores. Mas antes disso, eles fizeram um backup e guardaram em um HD externo ou em alguma nuvem que o hacker não teve acesso. Então, esses dados eles vão ficar guardados e podem ser recolocados no sistema após fazer a limpa do invasor, né? E a sétima, né? As normas e legislações, que todas essas medidas se baseiam nas normas das leis, como LGPD, que eu falei anteriormente, o Marco Civil da Internet, o PNSC, as normas do SGI-PR e o ISO 2000, 2701 e 2702. Pessoal, me chamo Cadete Eliésio e agora vamos tratar das partes práticas, né, do que tange aí as questões práticas mesmo que envolve essa parte da cibersegurança. A grande digitalização da sociedade, tanto da sociedade quanto da segurança pública, né, ela, consequentemente, você tem aí uma digitalização do crime. Então, o crime ele se torna cada vez mais digital, tá? Então, isso exige você também tratar de segurança pública digital, né? A digitalização da segurança pública, né? Então, o que a gente tem de demanda para isso? Isso gera um problema, o que? Você tem que ter segurança digital. Em quais partes? Nas partes estruturais da polícia, como estrutura de sistema, né? Você ter sistemas mais robustos, né? Mais seguros, com backups mais potentes, com uma segurança maior, com criptografia, então com VPNs, túneis, redes seguras, tudo isso é uma exigência hoje que a gente tem. Então vamos trabalhar tudo isso nesse tópico, tá? Políticas mais claras de segurança pública, profissionais mais capacitados, né? Tudo isso vai ser essencial para a gente ter uma maior eficiência na atividade policial militar, na segurança pública nesse aspecto. O que a gente escolheu alguns pontos, né, que nós consideramos mais importantes, e um desses pontos, a radiocomunicação, né, os sistemas mais críticos, radiocomunicação, vídeo monitoramento, bases de dados, né. Então essas partes elas exigem uma atualização constante, né, e criptografia, tá? Quais são os riscos que nós temos nesses pontos? Interceptações. Um criminoso, se você não tem uma radiocomunicação segura, né, contra interceptações, um criminoso ele pode interceptar com uma facilidade muito grande, né, com equipamento de baixo custo ele já intercepta uma radiocomunicação, coloca a operação em risco, os operadores, enfim. Invasões e alteração de informações sensíveis comprometem as operações inteiras, como por exemplo, na própria polícia você tem um sistema que às vezes, né, você tem falha nesse sistema, você consegue acaba expondo informação sensível. Isso aí se torna um perigo, porque se você expõe uma informação de uma operação, você torna essa operação toda, você coloca a operação toda em risco, né? Você acaba falhando. Como por exemplo, no Rio de Janeiro, houve falha de informação. Fugiram informações, né? Foram informações expostas e acabou comprometendo a operação toda. Criminosos que eles mais queriam pegar fugiram, né? Então, passando para cá, outro ponto, né? A segurança e inteligência, tá? Proteção, controle de acesso, redes segregadas, VPN e certificados digitais. O monitoramento no que tange a auditorias, trilhas de login, detecção de acessos anômalos, impedem vazamentos deliberados acidentais. Então, você proteger as redes, né, que o policial ele vai fazer o acesso desses sistemas de segurança é muito importante para você evitar o vazamento, tá? A VPN, você criar um túnel, né, uma rede segura para o policial acessar, ter certificados digitais, tudo isso torna mais segura a atividade. Um outro ponto que a gente trouxe também, um tanto importante, é a higienização digital do efetivo, né? Então, se a gente fazer uma escala, o fator mais fraco vai ser o fator humano, né? O fator humano ele é o elo mais fraco da segurança. Por quê?
aqui na parte prática, né? Você tem uma senha que às vezes é fraca. Então, você tem a sua própria rede social que você expõe alguma coisa. Então, o que poderíamos fazer para melhorar isso? Você ter senhas mais fortes, atualização dos dispositivos que você usa, restrição de aplicativo, não usar qualquer aplicativo, bloqueio de tela, ter uma senha mais potente no bloqueio de tela, bloquear a tela mesmo do computador que você usa e tomar cuidado com as redes sociais, tá? Por fim, a proteção de sistemas mais críticos, né, como CIOPS, intranets, né, das redes das instituições e aplicativos. Você fazer a parte da resiliência, né, que é um termo da cibersegurança, backup, segmentação de redes e teste de vulnerabilidade, tá? Impactos, quais seriam os impactos, né? Compromete o espaço de uma viatura, por exemplo, comunicação entre unidade e a viatura, tá? Desafios que nós encontramos, restrições orçamentárias, que é um problema, burocracia, resiliência cultural, lentidão de processo. Por fim, soluções, criptografia avançada, prática mais de capacitação dos profissionais, parcerias e auditorias periódicas. Eu sou a Cadetiane e para ilustrar o tema de hoje, a nossa equipe trouxe o cyberataque ao Tribunal de Justiça ocorrido em 2020. Naquele ano, um ataque derrubou todos os sistemas do tribunal, criptografou servidores e interrompeu milhares de processos em andamento. E o impacto disso foi imediato. Houve perdas operacionais importantes, atrasos generalizados e um cenário de insegurança jurídica que deixou claro quanto nossas instituições ainda são vulneráveis no ambiente digital. Esse caso expôs fragilidades técnicas relevantes, como a falta de segmentação adequada da rede e a dependência de backups armazenados dentro de um ambiente já comprometido. Então, existiram falhas que contrastam diretamente com práticas básicas de segurança. E esse caso também revelou fragilidades humanas e organizacionais, como uma governança insuficiente, a falta de preparo para a resposta a incidentes e uma vulnerabilidade a técnicas simples de engenharia social. Depois desse ataque, o STJ precisou isolar toda a rede, acionar equipes forenses e reconstruir parte de sua infraestrutura tecnológica. Alguns processos internos foram revistos, a segmentação passou a ser mais robusta e as estratégias de prevenção e detecção foram fortalecidas. Então, esse episódio nos mostra que um ataque dessa natureza não afeta apenas os sistemas, ele pode paralisar serviços essenciais, comprometer operações públicas e gerar desordem social. Por isso, é necessário investir mais em segurança, nos backups isolados, na segmentação da rede, em auditorias frequentes e em planos formais de continuidade. E essas medidas são indispensáveis para reduzir danos e para garantir que o serviço público continue funcionando, mesmo diante de uma crise digital. Me chamo Cadete Lobo e vou expor um pouco do artigo que foi escolhido pela equipe. O artigo é Parcerias Público-Privadas como instrumento de aprimoramento do ecossistema nacional de cibersegurança. Esse artigo ele é feito por Alexandre Duarte Siqueira e Tiago Ferreira Portela, em 2024. Um artigo muito recente. Esse artigo ele fala um pouco sobre a importância da digitalização e a sua eficiência, mas também amplia a exposição do país a ameaças. Casos como ataques cibernéticos se tornam mais comuns e concretos, afetando serviços essenciais, a economia e também áreas estratégicas na soberania nacional. Por isso, a cibersegurança deixou de ser um tema técnico e passou a um tema um pouco mais específico. No âmbito da administração pública, tivemos avanços importantes, como normas, políticas e estruturas. O tema ganhou uma prioridade. Apesar disso, ainda enfrenta fragilidade no quesito estatal. A pesquisa também apontou alguns pontos preocupantes. Entre eles está a continuidade, ou seja, planos de continuidade, a falta de talentos, ou seja, eu não tenho muitos talentos que possam ter o conhecimento da área ou então proporcionar um aumento dessa área e também a instabilidade orçamentária, baixo investimento. Tudo isso gera uma dependência tecnológica de fatores externos, sobretudo enfraquecendo a soberania nacional. Nesse ponto, surge uma questão muito importante,
que é a parceria público-privada. Os especialistas, eles voltam principalmente na área de inovação, já que o Brasil já tem um marco legal de ciência, tecnologia e inovação e que permite integrar governo, academia e setor privado. Contudo, há um descompasso. Por qual motivo? O setor privado deseja cooperar, mas encontra poucas oportunidades estruturadas. E o setor público precisa de tecnologias, mas não obtém, como eu posso dizer, os padrões necessários que são vistos no setor privado. Nesse ponto, o principal entrave que o artigo fala é as questões burocráticas governamentais, porque muitas vezes o governo acaba criando demandas que não podem ser sanadas naquele momento pelas empresas em um curto espaço de tempo. Desse modo, o país ele acaba tendo uma certa fragilidade em alguns pontos, mas que a cibersegurança ela pode ser feita por instituições público-privadas dedicadas. Essa dedicação ela seria em alguns pilares, como formação de profissionais em larga escala, ou seja, vamos ter uma maior quantidade de profissionais para trabalhar naquele momento, criação de padrões técnicos nacionais, impulsionamento de pesquisas e inovações, integração do governo ao setor privado e academia e fomentação no futuro de um parque tecnológico de cibersegurança. Nesse aspecto, o Brasil ele tem que reconhecer a importância do tema, principalmente na questão que visa a coordenação e a visão estratégica de mecanismos de cibersegurança e nos mais importantes que são a parceria público-privada, pois essa parceria ela permite fortalecer a defesa e reduzir vulnerabilidades e também acaba estimulando soluções nacionais, consolidando um ecossistema sustentável e alinhado. Nesse aspecto, os fatores de sucesso eles são muito mais voltados ao exemplo citado em Israel, visto que Israel ele possui uma resiliência de mercado, resposta a incidentes externos, uma defesa nacional robusta e também ele fomenta o ecossistema tecnológico interno. Tudo isso junto acaba por fortalecer não apenas a estrutura de cibersegurança nacional, mas também a economia do país. No quesito da Polícia Militar do Maranhão, é importante ressaltar que a Polícia Militar do Maranhão ainda encontra desfalques na área de cibersegurança, visto que a DGTI ainda é um pouco defasada em algumas áreas, mas contudo ela ainda vem tentando aprimorar esse aspecto de aprimoramento nas áreas de segurança e também na área de informação. É muito importante a gente ressaltar que a pesquisa ela tem um aspecto nacional, mas que pode ser voltado para o aspecto estadual, visto que o poder público é o principal órgão que irá fomentar e fortalecer as políticas público-privadas como instrumento de aprimoramento.